Olá, eu sou a Silvia Massai, sou especialista em prótese dentária e cooperada da Uniodonto. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é o tema das lentes e facetas. Qual que é a grande diferença entre uma faceta e lente de contato, né? Essa é uma dúvida muito corriqueira. As lentes de contato são uma faceta, tá? Por quê? Porque a faceta é um desgaste de apenas uma face dos dentes. Então, a lente de contato é considerada uma faceta. A grande diferença é que a lente de contato tem um desgaste bem menor do que uma faceta. Então, em média, uma lente de contato tem um desgaste de cerca de 0,3 milímetros de espessura. Quando a gente compara com uma faceta, a faceta tem cerca de 0,7 até 1,2 milímetros de desgaste. A grande função dessas lentes, das facetas, de um modo geral, é corrigir a estrutura dentária que pode estar com uma mancha ou uma trinca, ou um pouquinho mais curta por desgaste, de repente por um bruxismo, ou porque fraturou, ou porque o dente é conoide, que são aqueles dentinhos bem pequenininhos, pontiagudos, e o paciente ele precisa corrigir isso. O ideal é que essas lentes e facetas sejam indicadas para pessoas que realmente necessitam do tratamento. Então são aquelas pessoas que por algum motivo não gostam de sorrir nas fotos, dão aquela segurada no sorriso, mascaram. Então, para essas pessoas em que a ortodontia, às vezes o paciente não quer ser submetido a um tratamento ortodôntico, usar aparelho para corrigir o alinhamento dos dentes e fazer um clareamento, porque muitos casos o paciente consegue um alinhamento, uma correção de forma através da ortodontia e através de um clareamento, Então, o dentista ele vai indicar o que é melhor para cada paciente e, logicamente, junto com o paciente vão tomar a decisão. Esse caso é lente de contato ou faceta. Ah, não, esse caso aqui é ortodontia e clareamento. As lentes, as facetas, a maioria delas são colocadas através de um desgaste. Como eu comentei, as lentes de contato 0,3 milímetros, as facetas cerca de 0,7 a 1,2 milímetros de desgaste. Ah, já ouvi falar que não precisa ter desgaste. Em pouquíssimos casos, em casos muito bem específicos e muito bem indicados, realmente não precisa se fazer um desgaste. Mas são aqueles casos em que o paciente tem o dente um pouquinho mais para trás e precisa ganhar volume. Aí, nesses casos, o dentista, com muito critério, vai conseguir fazer esse aumento de volume sem desgastar os dentes. Mas são casos muito raros e, obviamente, o profissional tem que pensar muito na hora da colocação desses materiais em não causar um sobrecontorno, uma saliência, porque senão a gengiva começa a dar problema de inflamação, de mau cheiro, de sangramento. Então, esses materiais eles têm que ter muita indicação muito precisa. A faceta, a lente de contato, eles são considerados uma prótese. E como toda prótese, em média, depende muito das condições de higiene, do paciente, mas em média em torno de 10 anos. Mas é obviamente que isso vai depender de cada paciente. Então depende do grau de higienização, se usa fio dental principalmente. Fio dental é primordial para a longevidade, durabilidade dessas peças. Escovação tem que ser muito bem feita. O paciente vai ficar eternamente em manutenção a cada 6 meses, vindo fazer limpezas e o dentista vai observar ao redor ali se não está tendo infiltração. Então o paciente, a gente fala, brincando, casa com o dentista, porque depois que coloca esses tipos de restauração, as facetas, as lentes, as coroas, que seja as onlays, eles têm que sempre fazer as manutenções preventivas. E aí sim, se o paciente cuida, se o paciente tem esse cuidado, as lentes chegam a durar até 10 anos. Mas claro, tem a ver com a dieta. Se a dieta for o pH for muito ácido, elas vão corroer, então diminui um pouco a longevidade.
Então, cada caso é um caso. As lentes de contato, elas só vão ser substituídas se acontecer algum probleminha. Geralmente, a causa da infiltração é o que vai levar à troca do material. Ah, doutor, vou trocar porque eu não gostei, porque acho que podia ter ficado uma cor um pouco mais clara. Não é indicação se o material está bem adaptado, tá? Então, isso são situações que deveriam ter sido conversados antes, certo? Então, a gente só troca mesmo se houver algum comprometimento do vedamento entre o dente e o material. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode consultar um especialista em prótese da Uniodonto.